Ah, vocês estão aí. Ah. Oi, gurias, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda Dutra e hoje nós vamos falar sobre 5 estratégias poderosas para te ajudar a alavancar a sua lista de clientes e crescer mais ainda na área. Eu sei que pode ser desafiador a gente conquistar as nossas primeiras clientes e eu sei disso porque eu também já passei por um início. Então, o meu início também foi complicado. E essas dicas que eu vou disponibilizar nesses vídeos foi as dicas que me ajudaram a aumentar a minha lista de clientes, então elas são comprovadas por mim. Ainda mais agora em 2025, que é um ano repleto de oportunidades, onde eu sei que muitas de vocês estão ingressando agora nessa área, uma área realmente, incrível que cada vez mais tem crescendo. Então essas dicas elas podem ser usadas em qualquer área da sua jornada até aqui. Pode ser que você seja iniciante, que você já esteja na área, então elas vão te ajudar a aumentar a sua lista e proporcionar realmente uma alavancada na sua carreira. E a última dica, ela é a mais poderosa. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder essa dica. Então a primeira dica é utilize as redes sociais como estratégia. Hoje as redes sociais elas são uma vitrine do nosso trabalho. Então antes da pessoa te escolher, ela vai te analisar muito tempo no seu perfil. Então ela vai olhar as fotos que você posta do antes e depois, tudo lá, e vai ser por ali que ela vai decidir se ela vai te escolher ou vai escolher a sua colega de trabalho. Então a gente precisa cuidar muito bem das nossas redes sociais. Não preciso nem falar que as redes sociais elas têm crescido cada vez mais no mercado e ela é a principal fonte de renda de muitas pessoas. Ah, Amanda, mas por que é a principal fonte de renda? Porque é por lá que a gente vende o nosso trabalho. Então é por lá que eu vou mostrar para as minhas clientes o que eu posso entregar para elas e os benefícios que elas vão ter de fazer as sobrancelhas comigo. Então ela é a vitrine. E a gente precisa cuidar muito bem dessa vitrine, porque é por ali que a gente vai chamar a nossa cliente. Vai ser por ali que ela vai te escolher. Então cuide bem do seu Instagram. Uma coisa que eu fazia no início era postar foto do antes e depois. Como eu disse que ela é uma vitrine, a gente precisa moldar a nossa vitrine. Então no início até é interessante a gente pegar uma sobrancelha um pouco mais rústica, mais debilitada, que realmente esteja ali um início falhado, um finalzinho falhado, ou então uma sobrancelha bem grossa, para que no depois a pessoa veja que realmente a gente consegue moldar, a sobrancelha dela, não importa a situação que a sobrancelha dela esteja passando. Ela vai te escolher para reconstruir essa sobrancelha. Então, quanto mais debilitada a sobrancelha tiver, quanto mais grossa ela tiver e quanto mais a gente conseguir lapidar essa sobrancelha para postar o depois, a pessoa vai ter mais interesse ainda de fazer a sobrancelha com você. Então, na sequência, eu já vou compartilhar com vocês algumas estratégias que eu utilizo no meu feed hoje e que funcionam pra mim. Outra estratégia que eu posso compartilhar com vocês é vídeos curtos, vídeos para Reels. Por quê? Eu hoje utilizo da seguinte forma. Pego um procedimento meu que demora 1 hora e reduzo essa hora em alguns segundos com uma música que esteja em alto, porque esse vídeo vai entregar mais, o teu público vai gostar de estar ouvindo a música e vai prestar atenção também no teu trabalho. Ou então você pode falar cuidados, ou escrever cuidados no vídeo, que a pessoa também vai parar, vai prestar atenção nesses cuidados, então é uma coisa que engaja bastante. Além disso, outra estratégia é stories interativos, ou seja, pegar o seu Instagram e fazer dele uma porta aberta para que o seu cliente consiga interagir com você. Então você vai pegar enquetes, vai postar no início da semana perguntando se elas já marcaram o horário delas para a semana, que quando elas responderem você vai conseguir entrar em contato, de repente vai ser possíveis clientes que não marcaram ainda, e aí você vai poder marcar. Por quê? Isso vai fazer com que elas se aproximem de você. Inclusive você pode fazer enquetes de outras coisas, pôr caixinhas de perguntas. Ah, vocês estão bem hoje? Botar lá sim ou não, que daí tu vai interagindo e elas vão de alguma forma interagindo cada vez mais com você. Então vocês viram que essas são algumas estratégias que moldam a vitrine de vocês no Instagram.
seja nos stories, né, postando enquete, caixinha de pergunta, deixando realmente o seu público bem à vontade, e seja no feed também, trazendo aquelas dicas nos reels ou então resultados com músicas em alta e até mesmo fotos do antes e depois, que vai fazer com que a sua cliente realmente queira fazer algum procedimento com você e até mesmo te seguir só para olhar o seu conteúdo. Publique sempre que você puder. Ou seja, você tem que manter uma constância num dia que tem muito movimento e num dia que não tem nada de movimento. Uma dica bem bacana é, no dia que tem movimento, tire o máximo de fotos possíveis, poste o que você conseguir e aquilo que faltar, de repente amanhã você não vai ter tantas pessoas assim, edita essas fotos um dia antes e posta nesse dia que você vai estar mais parada, para realmente manter a constância, né, todos os dias postando. Porque quem não é visto não é lembrado, a gente precisa ser lembrado. Então, poste sempre que você puder. No dia de folga, fala assim, pessoal, hoje eu tô de folga, vocês já garantiram o horário da semana de vocês? Pronto, largou ali na folga, no outro dia já vai ter gente te chamando para marcar o horário. Lembrando que se você estiver no início, nem sempre as suas clientes vão responder as enquetes ou as suas perguntas. Mas não se preocupe, porque isso é normal, todo mundo já passou por isso, eu inclusive já passei também, e uma coisa que eu fazia era continuar postando como se tivesse gente respondendo e eu respondia as minhas próprias perguntas, com perguntas que de repente alguém gostaria de fazer ou que já me fizeram enquanto estava deitada na maca e acabou não interagindo. Então isso mostrava que realmente tinha gente querendo responder e elas perdiam a vergonha e respondiam também. Outra coisa bem importante, se por acaso você vê que as suas clientes são um pouco tímidas, posta embaixo que não tem problema, você não vai falar o nome, não vai citar nada, né? Só para que realmente elas tirem as suas dúvidas. Utilizar as hashtags do Instagram. Quando a gente postar uma foto ou um reels, além da nossa legenda, a gente precisa pôr hashtags. Por quê? Isso vai fazer com que quando a pessoa bote lá sobrancelhas em canela, sobrancelhas com rena, designer de sobrancelha, o Explorar ele mostre o seu conteúdo para essa pessoa. Então vai fazer você ser vista mais fácil, né? Então utilize hashtags de designer de sobrancelhas, de autocuidado, autoestima, design rena, design brow lamination, enfim, várias coisas para que quando a pessoa procure isso, você realmente apareça para ela. Então, gurias, eu trouxe um exemplo real do meu perfil. Eu abri ele aqui, a gente vai mostrar no vídeo para vocês. Então, a primeira coisa que eu publiquei foi um Reels mostrando um procedimento novo, que não tinha muito aqui na minha cidade, o brow lamination. Então, eu fiz um vídeo dele mostrando o antes e o depois, que a pessoa conseguisse entender como ele funcionava e realmente despertasse esse interesse. Logo depois, eu postei fotos de antes e depois, né, com brow lamination, foto de ferramentas para que a pessoa pudesse perceber o meu profissionalismo, frases motivacionais que também ajudam quem está iniciando e até mesmo ajudar a cliente a tipo, preciso realmente me cuidar mais. Então ela acaba se despertando e querendo, né, se cuidar, fazer a sobrancelha, fazer os cílios, enfim. Depois eu continuei postando fotos de portfólio, né, que seria os resultados, tanto brow lamination, quanto nanopigmentação, quanto design rena. Aí aqui tem mais alguns videozinhos, né, do procedimento com músicas que estavam naquele momento em alta, que também ajudaram a performar mais, né, no meu perfil. Depois tem dicas, explicações sobre o procedimento, aqui um outro antes e depois. Bem interessante, essa sobrancelha ela tava um pouquinho devastada, então o resultado dela ficou bem bacana. Fez bastante gente querer vir fazer comigo, então tem bastante disso. Agora aqui em cima eu tô postando um pouquinho mais de conteúdos, né, de vídeos, mas se vocês olharem entre um videozinho e outro tem uma foto de antes e depois, para realmente a gente conseguir com que a nossa cliente consiga acompanhar a nossa evolução e ver quais técnicas a gente ainda trabalha. Caso você esteja no início, não tenha clientes, não tenha modelos, as pessoas estejam um pouco receosas ou tímidas até mesmo, né, de entrar em contato com você,
Então poste sobrancelha da sua avó, da sua prima, mãe, tia, o periquito, o papagaio da rua, não importa. O importante é postar antes e depois. A gente realmente precisa ter isso no perfil para que quando a sua futura cliente entrar lá, ela tenha essa experiência, ela consiga perceber o seu trabalho e queira fazer a sobrancelha com você. O importante é postar. Segunda estratégia, parcerias estratégicas. Quando a gente se une com as pessoas, a gente fica mais forte de alguma forma, a gente fica mais visível. Então, por exemplo, eu fui trabalhar num salão, lá tem uma que faz cabelo, uma que faz maquiagem, outra que faz cílios. Eu vou montar combos com essas pessoas para que a gente consiga vender esse produto e as duas ganhem de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu iniciei, me juntei com as extensionistas de cílios e aí a gente fez combos. Por exemplo, ia dar uns R$210 e a gente deixou por 180, 150. Então isso fez com que pessoas de fora vissem o nosso trabalho junto e aí não fizessem cílios, fizessem só sobrancelha e aí começassem a fazer cílios ou começassem a fazer sobrancelha. Então isso acabou ampliando o nosso trabalho para outros lugares. Então, por exemplo, às vezes tinha a minha tia que nunca fez cílios, daí ela vai lá fazer sobrancelha e eu falo, não, mas por mais tanto tu faz os teus cílios. Então a gente acaba agregando valor, né, aos nossos procedimentos. Outra coisa também, eu comecei num salão, então eu tinha parcerias, mas eu também fazia limpeza de pele e outros procedimentos. Eu também fiz combos sozinhas, por exemplo, limpeza de pele de tanto por tanto e tem mais, você ainda ganha uma sobrancelha. Então isso trouxe agregação de valor para mim também. Então se você está começando sozinha na sua casa ou tem uma pessoa só no salão e você quer fazer algo diferente, faz um curso de alguma outra coisa para agregar o valor e aí usa isso para fazer um combo para realmente trazer mais clientes para você. Então vocês viram que as parcerias estratégicas são muito importantes no nosso início. A gente agrega valor ao nosso trabalho, mais pessoas vão te conhecer, porque delas vão falar, mas quem é que faz a sobrancelha? E elas vão entrar no seu perfil, lá vai estar montado já a sua vitrine, então isso vai cativar a sua cliente a realmente fazer esse procedimento com você. E se você não tiver outro profissional para te indicar ou para vocês fazerem essa parceria, que nem eu falei, faz um curso de outra coisa e você mesmo, né, oferece esse combo exclusivo para sua cliente. Meninas, essa estratégia para mim é uma das mais importantes, porque ela não tem custo nenhum, ela é uma estratégia orgânica e as pessoas falam o tempo todo, então ela é a estratégia boca a boca. Para quem não entendeu, é indicação. Indicação das suas clientes. Por que, Amanda? Porque quando alguém indica o trabalho para outra pessoa, é mais fácil a pessoa vir fazer. Por quê? É uma pessoa da confiança dessa pessoa que indicou e ela já validou o seu trabalho. Então ela já disse, não, pode ir sem medo que a Amanda é top. Ela vai consertar a tua sobrancelha. Então se a pessoa fala isso para outra que tá um pouco na dúvida, pronto, acabou a dúvida. Ela vai vir com você. Então a gente precisa cultivar as nossas clientes, fazer um trabalho realmente bom, uma experiência memorável para que essa cliente faça o nosso marketing orgânico, que ela leve essa informação para outras pessoas e essas pessoas venham pela indicação. Tá, Amanda, mas como eu vou saber que foi por indicação? Quando a pessoa chegar no seu salão, na sua sala, enfim, pergunta, tá, fulana, tu veio por onde? Instagram ou indicação? Aí tu já vai ter uma noção de qual dos dois está enviando mais. Então vamos lá. Como aumentar a probabilidade da sua cliente te indicar? Primeira coisa, nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente vai ter alguns obstáculos ali pelo meio do caminho. Então, primeira coisa é tentar sempre entender a sua cliente. A gente sabe quando a cliente gosta ou quando ela não gosta, mas também não quer falar. Então pergunta para ela, Laura, tu gostou da tua sobrancelha? Tu quer mais clarinha? Tu viu algum fiozinho que a gente possa retirar? Aí tu brinca com ela, não, já me fala agora que tu tá aqui, aproveita pra gente arrumar. Que daí ela vai acabar se soltando, vai falar, olha Amanda, gostei muito, porém aqui no início pode ficar um pouquinho mais clarinho.
Então, nossa, no meu início até hoje, eu sempre pergunto todos os meus atendimentos, porque isso vai diminuir o risco da sua cliente sair insatisfeita com o seu trabalho, vai mostrar que você realmente se preocupa com ela, que você realmente quer consertar caso ela não tenha gostado, e vai aumentar 10 vezes mais a probabilidade dela te indicar para outra amiga, para outra parente, para outra colega de trabalho. Então a gente precisa aumentar essas probabilidades. Depois de cuidar bem da sua cliente, mostrar que você está preocupado, você pode oferecer descontos. O que é que eu faço até hoje no meu Instagram? Eu mando um textinho pronto dizendo que clientes novas, para conhecer meu trabalho, elas têm 10% de desconto. Então você pode dar isso para sua cliente para fidelizar ela, né? Ela veio a primeira vez, tu fala, não, na segunda vez você tem tantos por cento de desconto. Ou então, ai, olha só, tô trabalhando com limpeza de pele, vou te dar 30% de desconto no teu primeiro procedimento. Isso vai fazer com que ela queira conhecer o resto dos seus procedimentos, como a nanopigmentação, ou então clientes novas que nunca vieram com você vão querer vir por essa oportunidade que você deu dos 10%. Outro ponto, oferecer mimos. Não precisa ser todas as vezes, não precisa ser todos os dias, mas, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia da Mulher, Dia das Mães. Nessas datas em especial, a gente pode trazer sim alguma coisa para simbolizar, né? Na Páscoa pode ser um cartãozinho com bombom, no Dia das Mães ou no Dia da Mulher. Ah, se você vir, você e a sua filha, vocês vão ganhar 50% de desconto em tal procedimento. Ou nanopigmentação em desconto para você e a sua filha paga metade do preço. Então dá para jogar, né, para essas datas e trazer realmente algo especial, memorável, para que você consiga deixá-las mais próximas de você. Tá, Amanda, mas como que eu vou divulgar isso? Então, a pessoa saiu do seu estabelecimento, está na porta. Ai, fulano, não esquece, você gostou, me indica, né, para sua mãe, para sua tia, para sua amiga, que você vai ter sim um desconto especial no seu próximo procedimento. Isso já vai pensar, se ela vai me dar um desconto, então eu já vou indicar. Ou então, quem fez tua sobrancelha, ela vai lembrar de ti falando isso e vai falar, não, foi a Amanda, segue ela lá no Instagram. Então tudo isso vai te aproximar mais dela e vai trazer clientes para você no final do mês. Um exemplo para vocês. Eu fiz uma sobrancelha de uma pessoa que realmente estava bem degradada e aí eu ofereci uma brow lamination para ela. Falei, não, olha, tua sobrancelha tá muito fina e como tu quer engrossar, a gente consegue fazer isso através da brow lamination. Pronto, falei isso, ganhei a cliente, ela fez. O que aconteceu? Ela gostou tanto do meu trabalho que ela me indicou para mais 2 pessoas e isso transformou uma reação em cadeia. Ou seja, essas 2 indicaram para mais e foram indo. Então, o que eu tirei de base nisso? Quando a gente cuida bem da primeira cliente, ela vai indicar mais 2 e quando elas chegarem no seu estabelecimento, elas vão falar que foi por indicação. Então você vai cuidar dessas 2 novamente. Então isso vai fazer com que você triplique o seu número de clientes. Pode vir mais 10, mais 15, só por causa de uma pessoa que você fez bem e trouxe essa experiência que ela precisava. E acreditem, isso dá muito certo, isso funciona. Então cuidem bem dessas clientes para que elas voltem sempre e também tragam outras pessoas junto com elas. Quarta estratégia, aperfeiçoamento constante. O que significa isso? Precisa entrar na carruagem e seguir junto, senão a gente vai ficar para trás. O mundo hoje, ele tá focando na naturalidade, então a gente precisa acompanhar isso. Sem contar que existem outras 1000 técnicas que são lançadas todos os meses. Então tudo que a gente conseguir ler, se aperfeiçoar, fazer outros cursos, tudo isso vai agregar valor para nós. Por quê? Quando você chegar e falar assim, essa técnica ela vai te moldar, vai modificar sua sobrancelha, vai trazer isso que você procura. Ela vai falar, nossa, mas o que é isso? E aí você vai trazer em primeiras mãos para ela realmente aquele resultado que tá pessoas entregando lá do outro lado do mundo e você vai ter no seu espaço. Pode ser que o seu colega da esquina não tenha a mesma técnica. Então você vai trazendo o que ela precisa de forma diferente e atualizada. Trabalhe com técnicas que agreguem valor. Então, por exemplo, hoje eu sou especialista em nanopigmentação. E por que essa técnica agrega valor? Ela é uma técnica extremamente natural que fica com a cliente em média 1 a 2 anos. Essa técnica ela desenha fios reais.
Então, quando a cliente me fala, Amanda, eu queria que minha sobrancelha fosse volumosa, preenchida, de uma forma natural. O que eu entrego para ela? Uma nanopigmentação. Vocês precisam trabalhar com estratégias que se alinhem com a expectativa da cliente. Ela tá esperando aquele resultado e é aquele resultado que a gente vai entregar para ela. Quando eu fui fazer o meu curso de nanopigmentação, foi porque o que as clientes estavam me pedindo eu não tinha mais como entregar, que era o quê? Uma sobrancelha cheia, que durasse mais tempo e que realmente preenchesse todas as falhas dela. Foi quando eu resolvi fazer o meu curso de nanopigmentação. Então, quando eu vim pra cá, tinha muita gente que ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Quando eu trouxe essa técnica, eu consegui entregar a expectativa que elas queriam, né? Que elas não sabiam ainda qual seria o procedimento. Então, quando eu voltei, eu consegui suprir essa expectativa delas. Eu consegui trazer uma técnica que alinhava tudo aquilo que elas tinham me pedido e eu moldei o meu próprio protocolo que se adequa em cada expectativa de cada cliente. Então, por exemplo, eu pego uma pele oleosa, uma pele seca, uma sobrancelha falhada, uma mais cheinha só para dar mais volume e todas elas se adequam, né, à necessidade de cada um. Como mostrar os seus avanços? Além de moldar a nossa vitrine do Instagram que eu tinha comentado antes, a gente pode também publicar os nossos certificados, né? As nossas experiências nesses cursos. E vendo isso, as pessoas vendo que você fez um curso, já aproveita esse gancho e fala assim, olha, para as primeiras 5 clientes que testarem a nova técnica, vai estar com um valor promocional bem bacana, então se vocês quiserem aproveitar, então postar descontos para as primeiras clientes quererem testar essa sua nova técnica. Quinta e última estratégia, atendimento memorável. O que acontece? As clientes não voltam apenas pelo seu resultado, elas voltam pela forma que você vai tratá-las, por como elas vão se sentir no seu atendimento. Fazer sobrancelha bem, toda profissional faz, é o mínimo, mas a gente precisa se diferenciar. E essa diferença vai ser exatamente como você vai tratar a sua cliente. Então, no nosso atendimento, a gente precisa se diferenciar. E como a gente vai fazer isso? A gente pode ter um ambiente acolhedor, ou seja, uma música relaxante, um cheiro ambiente gostoso que realmente, quando a pessoa sentir esse cheiro, ela pense, bah, lembrei de alguma coisa, meu Deus, não consigo lembrar onde eu senti esse cheiro. Ele fala, ah, foi lá na sala da Amanda. Lembrei. Muitas vezes as pessoas chegam lá na minha sala, ela tem cheiro de vanilha. E aí já me pediram até onde eu comprei esse cheirinho para realmente levar para o espaço da pessoa. Então pensa, se ela realmente levou para o espaço dela, toda vez que ela sentir o cheiro, ela vai lembrar que ela pegou lá da minha sala. Então, atendimento personalizado não significa só que você tem que entregar um bom resultado. Você tem que entregar a experiência, você tem que entregar a memória afetiva que ela vai criar com você para que realmente ela continue voltando. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é quando eu provei o cappuccino da Natalia Beauty. A gente chegou lá, tinha toda essa parte da experiência memorável que eu falei para vocês, e aí ela é conhecida por um famoso cappuccino. Então isso virou parte da marca dela. Quando a gente fala em cappuccino bom, de estúdio ou salão, enfim, a gente lembra disso. Por quê? Quando a gente mexe com o paladar de uma pessoa e ela realmente gosta daquilo que a gente está entregando, toda vez que ela voltar, ela vai pensar, bah, mas eu vou ter que esperar 30 minutos sentada aqui porque a guria se atrasou. Ah, mas pelo menos vai ter aquele cafezinho que eu vou ficar tomando aqui enquanto ela não vem. Quando eu terminar de tomar, já passou a hora. Então a pessoa já vai sabendo que ela não vai ficar ali esperando e não vai ter nada para ela fazer. Ela realmente vai degustar alguma coisa que para ela faça sentido e faça ela lembrar de você nessa determinada experiência. Por exemplo, hoje eu fui lá na Amanda, tomei, nossa, um café muito top. Tu já tomou esse café? E aí a outra pessoa vai querer vir, vai querer provar a mesma coisa. Então a gente precisa realmente trazer essas memórias afetivas. Se comunique com ela de forma clara. Ah, Amanda, mas por que isso? Por exemplo, a sua cliente ela passou por alguns traumas. Alguém afinou a sobrancelha dela, ou então alguém cortou errado, a sobrancelha não cresceu mais, ou então, Amanda, caí quando era pequena, deu uma cicatriz na minha sobrancelha. Então a pessoa já tem traumas. E como a gente vai recuperar esses traumas e fazer com que ela realmente confie em você?
Primeira coisa, ela chegou no seu espaço, ela passou por todo aquele momento incrível, você vai dar a primeira coisa para ela, uma ficha de anamnese. Por quê? Com essa ficha você vai ter os dados dela, você vai ter o dia do aniversário, vai ter o CPF, vai ter onde a pessoa mora, qual mês é o aniversário dela. Então tu já tem todos esses dados, essa cliente não vai mais se perder. Depois disso, você vai conhecer as necessidades que a sua cliente tem. Se ela tem alguma doença, se ela passa por algum problema de saúde que você precise realmente ter um cuidado a mais. Então é ali que você vai entender as necessidades dela e ela também vai perceber que você é uma boa profissional. E depois disso, ela deitou na sua maca, você vai falar: ah, fulana, como você gosta da tua sobrancelha? Qual a história dela, e ela vai te contar tudo, vai falar como ela gosta, e aí ela já vai se sentir mais segura, porque tu se preocupou em perguntar pra ela como que ela quer a sobrancelha, então ela já vai ficar mais calma e mais tranquila. Fidelize a sua cliente. Depois de passar por todo esse processo, mostrar pra ela que você se preocupa, a próxima coisa é a fidelização. Como a gente fideliza alguém? Antes dela sair do seu estabelecimento, já marca ela pro mês seguinte. Se ela falar assim: Amanda, pior que depois eu te mando mensagem, não sei que dia que eu vou poder. Pode se preocupar que daí ela já achou alguma coisa errada. Então é ali que você vai ver o que você precisa melhorar. Se ela te responder isso, tu já fala: não, mas tu gostou da sobrancelha, tá tudo certo, quer dar uma olhada no espelho novamente? Então ali ela vai perceber que você se preocupou a segunda vez com ela, então já ganhou a cliente de novo. Então, marca ela antes de sair do seu estabelecimento, acha os descontos especiais ou mimos em datas comemorativas com que ela realmente se sinta à vontade com você e queira trazer as amigas dela no procedimento. Toda vez que eu vou mandar para cliente já a confirmação do próximo mês, eu sempre pergunto: como tá a sua sobrancelha? Tu gostou dela? Conseguiu se adaptar? Isso já mostra uma terceira preocupação, que é o pós-procedimento. Então ali tu já ganhou ela. Uma coisa que eu faço nos meus atendimentos é uma massagem terapêutica, um momento relaxante. Então elas já ficam esperando, elas sabem que depois que a gente terminar o procedimento ou durante o procedimento, se a gente tiver algum tempo a mais, né, dependendo do que eu tô aplicando nela, a gente faz esse momento terapêutico, que faz com que eu ative todos os sentidos dela, tanto o olfato quanto o tato, e aí ela realmente consiga relaxar, consiga se desestressar, respirar bem fundo e aproveitar aquele momento. Então é uma coisa que uma vai falando pra outra e a outra já vem querendo a massagem. Então é bem bacana essa entrega que a gente tem pela cliente e também essa preocupação, porque tudo que a gente fizer pra ela, ela vai perceber e com certeza a gente vai conseguir fidelizar ela. Vamos lá, gente, aprendam a contar a história de vocês. Por quê? Então, quando a gente aprende a contar a nossa história, a gente cria uma conexão com as pessoas de confiança. Por quê? Talvez ela esteja passando pela mesma coisa que tu, talvez tu tenha falado pra ela assim: hoje eu atendi uma cliente que teve tal e tal problema na sobrancelha. Pode ser que essa cliente futura, ela esteja passando por isso, então ela vai confiar em você. Amanda consertou a sobrancelha dessa guria, então ela vai conseguir consertar a minha também. Isso tudo, jornada, desafios encontrados, sobrancelhas que você já fez e que já deram certo, tudo isso vai criar uma conexão poderosa com você e a sua futura cliente, ou com você e a sua cliente já fidelizada. Gostou dessas estratégias? Então já comenta, curte, deixa o seu like e ativa os sininhos. Manda também para aquela sua amiga designer que precisa ouvir isso hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.